Você viu essa notícia? Não. Então você vai se surpreender. Senador e agente estrangeiro, em mensagem, Marcos Duval fala em reportar para a inteligência americana. Mensagem integra relatório sigiloso da Polícia Federal. O senador disse que irá fazer o exposto devido a essa função que exerce. Essa é uma conversa, pessoal, do senador Marcos Duval com o Daniel Silveira um dia após o encontro que eles tiveram com o Bolsonaro para planejar o golpe. Quem não lembra disso? Supostamente o Bolsonaro ficou quieto a reunião inteira, que eu duvido. E o Daniel Silveira falou esse plano e tentou cooptar o Marcos Duval para fazer uma gravação ao Alexandre de Moraes, falando sobre urna e assim colocar as urnas em descrédito e, portanto, a derrota do Bolsonaro. Um dia depois, o Marcos Duval responde uma mensagem do Daniel Silveira falando o seguinte: fala, camarada, estou pegando agora o voo para Brasília. Prestem atenção, devido a outra função que exerço, tive que reportar para a inteligência americana. Amanhã teremos uma posição para te passar. Que é a SWAT, não é? Cara, não é ninguém! Não é ninguém! A NASA. Não é ninguém! Esse cara é um dodói da cabeça. Ele inventou que ele tem uma outra função que ele exerce. Tipo, que outra função que você exerce, o seu retardado? Precisei reportar para a inteligência americana. Aí, vamos ver o que diz o relatório da Polícia Federal. Ó, mensagem do dia 13 de dezembro. Logo no início da manhã, Daniel Silveira dá bom dia aos senadores e está a caminho de Brasília para fecharmos aquela conversa. Naquela altura, o tal plano golpista que os dois vinham maquinando estava em pleno curso. No relatório, a PF registra que a mensagem causa estranheza. Em seguida, observa não ter encontrado registros de conversas travadas por Marcos Duval com contatos no exterior e cogita a hipótese de o tal reporte para a inteligência americana ser um mero blefe. Mesmo havendo contatos com números americanos, DDD+1, no celular do senador não foram encontradas mensagens no aplicativo WhatsApp que se referissem ao compartilhamento da missão com qualquer contato. É possível que Duval tenha dito tal afirmação apenas como um blefe. A mensagem foi enviada um dia antes do senador escrever a Daniel Silveira dizendo que estava declinando da suposta missão golpista. Né? E isso é muito engraçado, né? Mas vamos lá. Que consistia em marcar uma reunião com Alexandre de Moraes para gravá-lo e depois usar o teor da gravação para descredibilizar o processo eleitoral e criar condições para a intervenção militar no país. O relatório ao qual a coluna teve acesso traz ainda mensagens trocadas por Marcos Duval com Jair Bolsonaro e com o próprio Alexandre de Moraes, a quem ele avisa, por exemplo, que havia sido procurado por jornalistas para falar a respeito daquele assunto do Daniel e Bolsonaro pedirem para ajudá-los no golpe de Estado. Olha só que coisa curiosa, né? O Marcos Duval participou dessa reunião. Vamos fazer a linha do tempo, recapitular aqui com todo mundo, né? O Marcos Duval participou de uma reunião com o Daniel Silveira e com o Jair Bolsonaro, acho que foi dia 8, 9 de dezembro de 2022. Nessa reunião ele foi chamado para participar de um golpe. Vamos dar outras palavras aqui. Foi chamado para participar de um golpe que consistiria numa gravação do senador Marcos Duval gravando o ministro Alexandre de Moraes falando sobre as urnas, colocando em xeque a vitória do Lula e, portanto, a derrota do Bolsonaro, e isso daria o caldo perfeito para que ocorresse uma intervenção militar no país. Beleza. Quer dizer, beleza, nada de beleza, mas enfim. Um dia depois, o Daniel Silveira fala com o Marcos Duval: opa, e aí, bora trocar aquela ideia, vamos fechar aquela conversa. O Marcos Duval inventa: não, eu tive que auxiliar e me reportar para a inteligência americana, né, dado outra função que eu exerço. Como quem diz, eu não sou apenas um senador, tá bom, amiguinho? Eu sou um cara da CIA. Literalmente isso. Um imbecil, um acéfalo, uma anta, um mongoloide como o Marcos Duval, né? Ele tenta passar uma imagem de que, na verdade, ele é mais do que um senador. Ele é um agente infiltrado dos Estados Unidos no Brasil. Nem preciso dizer o quanto isso é retardado e o quanto isso é mentiroso, vindo de um sujeito como ele.
Um dia depois dessa mensagem, onde ele dá este blefe para o Daniel Silveira, ele manda mensagem para Alexandre de Moraes, praticamente pedindo arrego. Como quem diz, olha, Alexandre de Moraes, me chamaram aí para dar um golpe, tá? Mas eu não concordo. Posso te encontrar? E ele foi ao encontro do Alexandre de Moraes nessa data. O Alexandre de Moraes não deu muita corda para ele, porque o Alexandre de Moraes é um cara inteligente, olhou e falou, eu não vou ficar aqui dando trela para esse maluco. Enfim, não deu muita trela para ele, até que o Marcos Duval, tempos depois, deu com a língua nos dentes já com essa investigação aí que já estava em curso. Né? Inclusive ele chegou a dizer numa live para o senhor Renan Santos, para o senhor Arthur Duval, de que o Bolsonaro, né, ele citou isso, que o Bolsonaro teria pedido para ele articular um golpe de Estado, como um dos mentores deste plano. No dia seguinte que ele disse isso, depois de toda a polêmica que isso repercutiu, graças a nós, coincidentemente, a gente entrou no meio da história, o senador Flávio Bolsonaro foi ao gabinete do Marcos Duval, basicamente, assim, Flávio já deve conhecer, ele deve falar, ó, o doidinho lá surtou. O doidinho lá surtou, ele tá dando com a língua nos dentes. Deixa eu ir lá dar uma pressionada nele. Foi lá dar uma pressionada nele. Deu uma pressionada, o doidinho mudou de opinião. Começou a dizer que, na verdade, era tudo um plano do Daniel Silveira, que o Bolsonaro foi pego de surpresa, ele não sabia nada, não tinha nada a ver. Beleza, desde então, Marcos Duval já deu, assim, declarações que ele dava no almoço e na janta ele dava outra declaração completamente diferente, por isso que ele tá muito enrolado com a justiça. Não acho absurdo imaginar que um sujeito como ele acabe perdendo o mandato sendo preso. Vamos lá, pessoal. Assim, esta reunião onde o Marcos Duval estava com o Daniel Silveira e o Jair Bolsonaro combinando um plano para criar uma situação que permitisse uma intervenção militar, isso é gravíssimo. Tá? Isso não é... o Marcos Duval deu uma opinião sobre o Alexandre de Moraes. O Marcos Duval deu uma opinião... Não. Isso é muito mais pesado. Isso é muito mais pesado. Muito mais pesado. E por isso que tá rolando tudo isso. Inclusive agora no dia 15 o Marcos Duval, como até diz a matéria aqui, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal, né, que teve ali na residência dele, no gabinete dele, e apreendeu telefones e notebooks. Tanto é que assim veio à tona esta mensagem aí no curso dessa investigação e que podem vir outras aí em breve. Inclusive o Bolsonaro tá depondo hoje sobre esse caso. Bolsonaro depõe nesta quarta a Polícia Federal sobre plano golpista de Marcos Duval. Os investigadores apuram o envolvimento do ex-presidente em trama denunciada pelo senador e revelada pela Veja em fevereiro. E olha que engraçado, o Marcos Duval ele contou pra Veja tudo. Aí antes de sair a matéria, ele deu com a língua nos dentes e falou pro Renan e pro Arthur numa live. Esse cara é um dodói da cabeça. Esse cara é totó da cabeça.